Muito boa noite, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Sind Fisco RS em parceria com a TV Urbana e agora nesses tempos de isolamento social, em decorrência do coronavírus, em parceria também com a RS Rádio, através do programa RS em Pauta, que nos brinda mais uma vez com duas excelentes entrevistas. Os deputados federais Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Bibo Nunes, do PSL Rio Grande do Sul, que vão estar falando para a gente aí sobre o trabalho que tem sido feito na Câmara dos Deputados Federal para combater essa crise toda que estamos enfrentando em decorrência do coronavírus, tanto do ponto de vista da saúde das pessoas, quanto do ponto de vista econômico. Então não perca, e antes das entrevistas, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, participar das nossas redes sociais. Quem é novo no canal do YouTube, se inscrever clicando no sininho para receber notificações sempre quando tiver algum vídeo novo postado por nossa equipe. Então, um excelente programa, nos vemos em breve. Vamos trazer aqui para a tela já da nossa live o jornalista Luiz Augusto Quer. Bem-vindo lá aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia Everton, bom dia ouvintes, telespectadores, tudo tranquilo, Everton. Muito calmo, muito na expectativa para conversar com o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa, é o herdeiro, um dos herdeiros de Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Que inclusive vamos trazer para a tela que eu vou pronunciar direito, lá me avisasse ali que eu devo ter falado outra coisa a não ser o crédito correto. É o deputado federal Pompeu de Matos. Bem-vindo, deputado. Tudo bem? Tudo bem, Everton Lacerda, amigo Lac. Prazer conversar com vocês, com todos os internautas que estão ligados aí na programação, nessa live que é um bate-papo, dá para a gente dizer quem nós somos, de onde nós viemos, por onde passamos, onde estamos e nessa pandemia para onde é que nós vamos. Espero que a gente encontre uma luz no fim do túnel e que não seja um trem vindo de lá para cá, que a gente ache uma saída para isso tudo, né? Isso aí. E de onde somos, o senhor, na sua indumentária, fica muito claro, deputado? Não só na indumentária, mas como nesse quadro que eu comentava com o senhor no início da live, antes da gente entrar aqui, muito lindo, um quadro missioneiro das nossas missões ali, muito bacana. Bom, deputado, eu queria começar o programa hoje, então, estou vendo que tem um certo retorno da nossa voz. Qualquer coisa que o senhor não estiver ouvindo bem, se estiver fora de time, o senhor nos avisa, por favor. Perfeito. Nós vamos começar esse bloco, então, diga. Estou te ouvindo bem. Tá, tem um certo delay, então a gente vai trabalhar dessa forma. Nós vamos iniciar esse bloco, então, com algumas perguntas, tá? Para o senhor, na linha de a sua opinião sobre, primeira delas, a sua opinião sobre o enfrentamento da pandemia no Rio Grande do Sul e no Brasil. Bom, deixa eu dizer para ti, Everton, primeiro que essa pandemia é uma espécie assim de um invasor alienígena, um extraterrestre, que chegou e atacou o mundo inteiro, todos os continentes, todos os países. E nós não temos aí, vamos dizer assim, super-heróis para nos defender, a Liga da Justiça, não temos lá, enfim, o Superman, a Mulher Maravilha, o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro, o Incrível Hulk. Os nossos defensores, nossos heróis não são o He-Man, são os médicos, enfermeiros, enfermeiras. Aliás, a maioria dos profissionais de saúde, 80% deles, são mulheres, que são aqueles que mais estão se infectando e que mais estão morrendo. E são os que irão vencer essa pandemia. São os profissionais de saúde, o pessoal aí da linha de frente, E como disse, quem mais morre, mais se infecta é a mulher. Nós temos mais de 100 mil profissionais de saúde infectados, vai para 150 já. Nós temos aí mais de 500 que morreram, Então a gente precisa ter compreensão de tudo isso. E cada país se resolveu de uma maneira. E nós poderíamos se resolver da melhor maneira, porque o vírus começou na China, foi assim pela ordem para a Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, na Europa, Estados Unidos, e o Brasil, eu diria assim, demorou um pouquinho. Nós podíamos nos organizar melhor aqui, mas lamentavelmente o que aconteceu nos outros países aconteceu aqui, com uma diferença. Nos outros países, os presidentes, primeiros-ministros, gestores, eles desdenharam do vírus no começo, mas logo
mudaram de conceito, mudaram o olhar, compreenderam os protocolos e seguiram a orientação da ciência, da saúde. Aqui o Brasil, o presidente, a exemplo de outros, como o Trump, por exemplo, ele desdenhou do vírus. Só que o Trump alinhou logo na frente. E aqui o Bolsonaro continua achando que é uma gripinha. E morreu 10 mil, e daí? Aí morreu 20 mil, e daí? 30, 40, 50, nós estamos em 70, chegando a 70 mil mortes, e não são números, são vidas, vidas importam, são pessoas, famílias afetadas, seres humanos. É difícil a gente compreender que alguém não compreenda isso tudo. Mas, de qualquer sorte, nós temos que fazer a nossa parte, e está todo mundo pegando junto, a Câmara, o Congresso, o Senado, enfim, está tentando, vamos dizer assim, fazer uma espécie de redução de danos, já que o presidente, que deveria fazer o papel principal, não está fazendo, que é desempenhar essa missão. E eu digo assim, o presidente errou, continua errando, ele mesmo diz que pegou Covid, não sei se pegou, porque nessa altura a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, é lamentável, mas enfim, ele próprio pegou, e ele briga com o Senado, com a Câmara, com o STF, com a imprensa, com a OAB, com a Organização Mundial da Saúde, com os ministros dele, com o partido dele. Quando não tem com quem brigar, briga com ele, agora brigando com o Facebook. Ou seja, briga de manhã, de tarde, de noite. E quando não está brigando, ele está pensando em como vai fazer a próxima briga. Ou seja, é um governo belicoso que acaba não descendo do palanque, continua no palanque da campanha, do palanque veio para o cercadinho, do cercadinho para o barulho, ou seja, é um governo que não faz o papel dele, não governa o próprio governo, e não governando o próprio governo, como é que vai governar o país? O ministro da Saúde colocou o Mandetta, não deu, colocou o Taishi, não deu, colocou um outro, aliás, nem colocou um outro, é interino. Veja bem, nós estamos numa guerra onde o comandante da tropa não é alguém formalizado para a tarefa. Nós pegamos a educação, não é diferente. Pegou primeiro um colombiano, depois um louco. E aí um outro que nem assumiu e já foi demitido, nem entrou e já saiu. E está aí sem ministro. Na segurança do olhar, o Moro entrou lá, tudo bem, ministro Moro, mas era Deus no céu, Moro na terra. Aí virou Deus no céu, Moro no inferno. Então, veja bem, é um conjunto de erros. Tem tudo para dar errado. Eu até digo que o presidente da República é uma espécie de auxiliar do vírus. Ele é o capitão Corona, o ajudante de ordem do vírus. Parece que ele está daquele lado, né? Essa é a impressão que passa. Mas, como dizia minha mãe, quando nós fazíamos arte na Sexta-feira Santa, ela dizia assim, olha, gurizada, olha, moçada, hoje vocês escapam porque é Sexta-feira Santa, mas amanhã eu tiro a aleluia de vocês, que era o sábado da aleluia. Então, vai chegar o sábado da aleluia quando o Bolsonaro vai ter que prestar conta disso tudo. No Rio Grande do Sul, o governador Leite, eu diria assim, de maneira razoável, vamos combinar com isso, olhando a ciência, seguindo protocolos, tomou atitude de distanciamento social, de bandeiras, tem alguns equívocos da falta de diálogo com os prefeitos, enfim, mas, no geral, tomou atitudes, é proativo, é resolutivo, é reativo, inclusive, em relação ao vírus, e, às vezes, é preventivo também. Por isso que nós estamos com índices bem mais baixos em relação ao resto do país. O que o presidente da República não fez no país, o governador Leite fez aqui. A gente precisa reconhecer isso também, eu não tenho absolutamente nenhum problema. E eu concluo a resposta dizendo assim, até porque o vírus, ele não olha se é pobre ou se é rico, se é paisano, se é milico. Ontem eu passei o dia inteiro correndo para achar leito em Porto Alegre para um médico que pegou Covid no litoral e que escapou da Covid, mas ficou sequela grave, que corre o risco de sucumbir do pulmão por conta do efeito colateral, e não tinha para um médico. E ele estava no sistema, tudo no sistema, aguardando, entendeu? Então, para te ver que uma coisa é grave, é perigosa, mas o vírus não escolhe se é médico, se é isso, se é aquilo, escolhe partido político, se é desse ou daquele partido, dessa ou daquela religião. O vírus não é nem de direita nem de esquerda, ele não entende política, ele entende de morte. E por isso que nós temos que nos cuidar, e é a razão de ser da compreensão que a gente tem que ter. Nos unir para enfrentar o vírus. Depois a gente vê como é que cada um se comportou para que cada um responda pelas atitudes que tomou ou que deixou de tomar. Tá certo. Um vírus de morte não pode ser atacado com uma necropolítica, não é, deputado? Precisa de uma política de vida, exatamente para confrontar esse vírus que está aí.
Deputado, outra questão que a gente queria lhe encaminhar aqui, mudando já bastante o foco do assunto, mas não tanto porque a questão da pandemia, ela impacta nas contas do Rio Grande do Sul, já há previsões aí, né, de perdas bastante grandes. Então, em relação à situação fiscal do Rio Grande do Sul, eu gostaria que o senhor apontasse pontos o senhor aponta mais importante, tanto nos gargalos, né, quanto as soluções que poderiam ser implementadas para que a gente possa solucionar o problema, ou no mínimo amenizar um pouco o problema fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, que já vinha numa situação bastante complicada. Veja bem, o Rio Grande do Sul já vem com problemas econômicos, não é de hoje. E o problema econômico do Rio Grande do Sul tem muito a ver com a sua desorganização administrativa, não é de hoje. Nós não podemos culpar esse governador ou aquele governador isoladamente. Eu diria assim, é o conjunto da obra. Às vezes tem uns mais, outros menos, mas cada um pouco tem a responsabilidade sobre isso. Por exemplo, o grave problema da economia do Rio Grande diz respeito à questão do funcionalismo público, porque nós não fizemos o dever de casa. Veja bem, não há o fundo de amparo, de aposentadoria, de pensão dos trabalhadores públicos, dos servidores públicos do Estado. Eu sou funcionário do Banco do Brasil. Eu saio do Banco do Brasil, o Banco do Brasil diz assim, ufa, graças a Deus, o Pompeu saiu. O meu salário de 10 mil reais, vamos dizer assim, o banco não paga mais. O fundo, a Previ, vai pagar o meu salário. E o banco contrata 2, 3 no meu lugar, ganhando os 3 juntos a metade do que eu ganho sozinho. Você está entendendo? Ou seja, o banco alivia e o fundo paga. O Estado do Rio Grande do Sul, como é que é? O professor está trabalhando, se aposenta, o governo tem que pagar o que se aposentou e tem que pagar um novo para contratar para dar aula. Ou seja, quando um se aposenta, em vez de dizer assim, graças a Deus se aposentou, pelo amor de Deus está se aposentando, estou ralado. Então, nós não fizemos o dever de casa. Agora, o Sartori, vamos ser justo, e eu briguei muito por isso, fez o fundo, o fundo Prev, né, a Previdência Complementar do Estado. Então, daqui a 20 anos, nós viramos a roda, nós damos o tombo, mas nós vamos sofrer por 20 anos até começar a dar esse giro. Outro aspecto importante na economia do Rio Grande é a Lei Candir. Ela tem uma vantagem no que diz respeito à exportação. A desoneração da exportação, ou seja, todo produto in natura ou semi-elaborado, que é exportado, não gera imposto. Isso quer dizer que toda a soja produzida no Rio Grande não vem 1 centavo para o governo do Estado e nenhum centavo para nenhum município, em termos de imposto de arrecadação. E se tu olhar assim, é até justo que seja, porque ninguém cobra, ninguém compra, ninguém importa imposto. As pessoas importam soja, não imposto. Então, a gente sabe que as coisas têm que ser mais ou menos assim. Só que a Lei Candir, ela é 3 coisas. Ela, primeiro, desonera a exportação, para que tu possas exportar com um preço mais competitivo no mercado. Ao mesmo tempo, ela manda compensar os estados, ou seja, aquilo que os estados deixam de arrecadar, a União compensa, que não faz, que não vem fazendo, que nunca fez. E terceiro, a Lei Candir diz que a União formará um fundo, cujo fundo alimentará recursos de financiamento para colocar empresas de processamento desses produtos in natura, ou seja, para industrializar o país. Porque se hoje disser assim, olha, não exporta mais, não tem onde botar o soja, porque não tem como processar a soja. Então, tem que ter estruturas de processamento. O que aconteceu? Continua exportando, os estados não ganham nada, a União não paga, e a tal de infraestrutura de processamento, de industrialização, de moagem, vamos dizer assim, dos produtos in natura, já era, não tem nada. Então, nós continuamos igual como era antes. Nós continuamos igual a 94. Estamos no mesmo patamar. Então, não pode dar certo. Então, a economia, o problema das finanças públicas, dentre outros, os 2 maiores problemas são esses, os mais graves. A baixa arrecadação por conta de que o principal produto é a soja e não arrecada nada para o Estado, e o principal gasto do Estado é o pessoal que, vamos dizer assim, o Estado paga em bom. Isso em tempos de normalidade. Em tempos de pandemia, o que era ruim ficou pior. Como é que é a lei de Murphy? Nada que possa estar ruim que não possa piorar. Então, piorou, mas eu digo assim, nesta hora, nós temos que ter maturidade para compreender que a razão de ser da nossa existência é a vida. Sem vida, morreu. Não há o que nós nos reportarmos. E tem 2 pilares que sustentam a vida, que dão suporte, são os 2 pilares principais, qual seja a saúde e a economia.
Não adianta nós ficar aqui na dicotomia. Qual que é mais importante, a saúde ou a economia? Essa dicotomia não pode existir. Nós temos que ter compreensão que os dois são importantes, os dois, a economia é importante. Imagina tu viver uma vida sem um troco no bolso, sem um salário, sem uma renda. É uma vida bandida, uma vida desgraçada, infelicitada. Por outro lado, tu vai viver um troco no bolso, com algumas condições econômicas, mas com uma doença, não tem coisa pior, né? A pessoa doente. A minha mãe aprendeu com a minha avó e me ensinou. Tendo saúde na minhada, o resto a gente arruma na estrada. Então, a gente tem que saber compreender a importância disso. Só que, se nós tivermos que ir a fundo, dentre os dois, o mais relevante é a saúde. Sabe por quê? Porque ela é mais frágil. Ela é mais fraca. Arrebenta mais facilmente. Então, nessa hora, o que tem que acontecer? A economia vai se sacrificar para salvar a saúde, que é mais frágil, para a saúde salvar a vida, e depois a vida com saúde levanta a economia. Isso nós temos que saber compreender e temos que nos sacrificar. Há uma pesquisa nos Estados Unidos, na gripe espanhola, em 1917, quando teve a Primeira Guerra, que a gripe não era espanhola, era americana. Ela tinha o nome de espanhola porque a Espanha, na Primeira Guerra, ela não entrou em guerra, a imprensa era livre e ela julgou a gripe. Então a gripe ficou com esse nome, mas a gripe era americana. E a pesquisa diz que o estado americano, onde morreu menos gente, foi o estado que mais se recuperou rápida e economicamente. Isso me remete a uma expressão missioneira, já que eu estou com a Cruz de Lorena e as missões aqui como o meu quadro de fundo, diz assim, quanto mais foice, mais roçada. Então, quanto mais pessoas se salvar da pandemia, imagine uma família com 5, morre 2, depois os 3 têm que fazer o serviço de 5. Então, as pessoas se salvando, depois elas pegam juntos, se unem e a gente levanta a economia de novo. Esta é a minha compreensão. Então, todo sacrifício agora, em termos de economia, ele é válido para que a gente possa depois recuperar. Agora, tem que recuperar não para alguns, tem que recuperar para todos. E se tu me permite uma última frase, vou te dar um exemplo. Nós aprovamos um projeto de lei, aliás, uma medida provisória, e na medida provisória foi inserida a renovação do prazo da folha de pagamento, da desoneração da folha de pagamento. Ou seja, foi prorrogado o período em que o empresário vai pagar menos imposto sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento, até 2011, era assim. Tu pagava um salário de 2.000 para o trabalhador e mais 2.000 para o governo. É um absurdo. Tu contrata um e paga 2. Bom, foi desonerada ainda no governo da Dilma, veja bem, lá em 2011, já foi renovada essa desoneração da folha, né, e agora nós queremos desonerar ela por mais um ano, pelo menos. Todos os deputados, todos os senadores, inclusive o filho do presidente, todo mundo junto, combinado com a equipe financeira do governo, aprovamos. E aí o Bolsonaro foi lá e vetou. Sim. É um veto político. Inclusive, as empresas, agora, elas estão pela bola 7. Porque se já estava difícil antes, bota algumas dificuldades a mais agora. E aí, o problema é a pequena empresa, a microempresa, a pequena, a média e a grande, todas. E, consequência disso, o emprego, todos. Então, nós temos que nos ajudarmos agora. O Bolsonaro deu um tiro no pé, eu acho que está faltando um parafuso na cabeça. Ele está atirando, inclusive, contra os empresários que elegeram ele, contra a sua base eleitoral. Nós vamos derrubar ele, Beto. Ou seja, nesta hora, e eu concluo dizendo assim, aqueles que defendiam o Estado mínimo, que o Estado tem que ser o mínimo, onde é que está o mercado? O mercado desapareceu. E eu não contra o mercado, tem que ter mercado, tem que ter Estado. Qual é o Estado? Não é mínimo nem máximo, é o necessário. Aquele que precisa, efetivamente, responder. Tem que ter mercado? Claro que nós precisamos do mercado. Mas o mercado há de conviver com o Estado e o Estado há de conviver com o mercado. Esse equilíbrio é que se impõe, nem tanto o céu, nem tanto a terra. O mundo é feito de homens, mulheres e ideias medianas. Nós mesmos, seres humanos, moramos nos meridianos da Terra. Poucos moram lá no Polo Norte, que é inóspito, congelado, e poucos moram no Polo Sul, onde eu estive, Antártico, estive lá com a Marinha do Brasil, que é mais inóspito ou tanto quanto. Então, o equilíbrio é que se impõe, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E talvez a pandemia ensine um pouco para a gente, haverá de ter uma razão de ser, não pode que ela venha só para nos infelitar. Nós temos que tirar uma lição dessa angústia, dessa dor, desse sofrimento, dessa tragédia humana. Nós temos que tirar uma licença, um exemplo para a gente sair mais humano,
mais gente, mais decente, mais coerente, para que a gente possa fazer o bem-estar social. Não adianta uns terem tudo e outros terem nada. Não adianta uns terem o dinheiro no bolso, o dinheiro na guaiaca, como eu estou pilchado aqui, o dinheiro no cofre, no banco, e o vírus no pulmão. Vai morrer com o dinheiro na mão e anote aí, caixão não tem gaveta. Ninguém leva o dinheiro para onde vai. Eu até imagino para onde vai, né? Eu sou espírita, mas para quem duvida, enfim, uma coisa é certa. Pode não saber para onde é que vai, mas sabe que não vai levar nada daqui para lá. Então, nós temos que nos ajudarmos e sermos mais gente nessa hora. Deputado, o senhor continua afiadíssimo, como um dos herdeiros do trabalhismo e de Leonel Brizola, né? Um tribuno competente, loquaz, né? Como foi ao seu colar, o nosso ex-governador Vieira da Cunha, que é herdeiro também, né? E a Juliana Brizola, né? São os que eu identifico, assim, de memória, os herdeiros da tradição de Leonel Brizola na defesa da população e do trabalhismo, né? Mas, deputada, a minha pergunta é a seguinte: diante da inoperância que o senhor apontou do governo federal, o Congresso teve que assumir o protagonismo, e o Congresso obrigou o Bolsonaro a criar uma série de medidas em defesa da população, né, que Bolsonaro e Guedes não queriam. Né? O Congresso deve continuar e vai poder continuar com esse protagonismo nos próximos meses? Deve, tem o dever, tem a responsabilidade, tem o compromisso, até porque as pessoas às vezes não entendem, acham que tu elege o presidente da República e basta. Eu, por exemplo, eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Ciro Gomes, fez aí 14 milhões de votos, ficou no coração do povo, na alma, no sentimento, mas não ganhou. Né? Não ganhou, lamentavelmente. Quem ganhou foi quem? O Bolsonaro. Eu respeito e reconheço. Até para mim ser respeitado e reconhecido, também porque eu me elegi, também me elegi. O cargo que me elegi é menor, deputado federal, mas não é menos importante. Ele tem significado. Eu não voto os projetos lá de acordo com o autor. Tipo assim, é do Bolsonaro, é bom. Eu não sou puxa-saco. Eu vou fazer como o Brizola velho fazia. Vamos examinar o conteúdo. Vamos ver o que diz o conteúdo. Se o conteúdo é bom, não tem nenhum problema de votar a favor, não tem nenhum preconceito. É do Bolsonaro, é ruim. Eu não sou da tese do quanto pior, melhor. Eu não estou lá para azarar ninguém. Nós estamos todos num barco chamado Brasil. Se o barco afundar, engane-se quem quiser, todos vamos nos molhar. Alguns vão se afogar e outros tantos vão morrer. Então, eu não sou o que vai sabotar o barco. Agora, é meu papel advertir, capitão, e por acaso o presidente é um capitão do barco, olha, o barco está à deriva, está fazendo água, o barco, enfim, eu tenho que dizer isso. E esse papel me cabe, eu vou fazer. O Congresso Nacional tem que fazer isso. E eu diria, está fazendo isso. Mais do que advertir o capitão, nós estamos aí alinhando o barco que está à deriva. Nós estamos tapando os buracos do barco, nós estamos tirando a água porque o barco está fazendo água. Por exemplo, R$600. O governo e o Guedes apresentaram 200 pila. Esse é o valor. Nós pedimos 1.050 e depois acabamos acertando em 600, porque uma coisa que eu quero, outra coisa que eu posso, quanto eu posso do que eu quero, enfim, por 3 meses. Aí pressionamos, nós queremos mais 3 meses. O Bolsonaro cedeu por mais 2. E vai ter uma outra renovação, anote aí. Ou seja, há um ativismo, o Congresso está proativo, a Câmara, o Senado, a Câmara um pouco mais, mas o Senado também, e nesse sentido, a questão do apoio aos municípios, são 60 bilhões para compensar as perdas dos municípios, então um socorro na veia real, verdadeiro, absoluto, para que a gente faça o enfrentamento, recursos importantes para os hospitais, para a saúde, para testagem, para fazer aí as UTIs, leito hospitalar, a estrutura de hospital, enfim, nós fomos atacando essa questão da micro, média empresa, dos MEI, dos médios e dos grandes também, um recurso de 11 bilhões para microempresa, que com juros de 3,75, 12 meses de carência e mais 36 meses para pagar para os pequenos, um recurso de 40 bilhões para as demais empresas, também 12 meses de carência, 12 meses para pagar, 3,75 de juro. É verdade que esse dinheiro está chegando muito devagarinho, porque os bancos estão sentando em cima. Tu sabes que banco é banco. O banco, quando está bom, eles ganham. E quando está ruim, sabe o que acontece? Eles ganham também.
Ou seja, eles ganham sempre, eles não querem perder nunca. Então, eles criam dificuldade para vender facilidade, para puxar as empresas no interesse deles, no jogo deles. Mas nós estamos ali pressionando o banco. Ou seja, a Câmara dos Deputados está fazendo a sua parte. Eu mesmo apresentei 42 projetos de lei, tem 5 já aprovados, no sentido de amparar a população, dar a proteção para o cidadão, para que não corte a água e a luz de quem não pode pagar a água. Não é para não pagar, é para quem não pode pagar. Porque quem pode tem que pagar para que a companhia possa fornecer para quem pagou e para quem não pagou também. Então, nós temos que ter essa leitura. Para que os enfermeiros, enfermeiras, as mulheres, os profissionais de saúde sejam indenizados, e foi aprovado, R$50 mil, uma indenização para aquele que sucumbir na luta ou tenha sequelas gravíssimas. É como uma guerra. Na guerra, o soldado tomba, aquele país entrega a família, indeniza a família, dizendo assim, olha, esse soldado morreu na batalha em defesa da pátria. Daí o nosso reconhecimento. Então, esses profissionais de saúde estão morrendo em defesa da pátria, em defesa do Brasil, em defesa dos brasileiros, em defesa da vida, merece amparo. Projeto meu. A mesma coisa, a questão dos alunos do FIES, que devem para o FIES, 1 milhão de jovens deve, não é o que deve, não pode pagar, estão formados e desempregados. E agora, na pandemia, que não vai ter emprego. Então, nós aprovamos a suspensão por 4 meses. Não foi aprovado ainda, mas queremos que a mesma coisa para o aposentado que deve consignado. O que é migalha para os bancos, em termos de consignado, é pão na mesa do aposentado. E, às vezes, o aposentado é o único na família que tem um saláriozinho garantido, porque o filho do aposentado está desempregado, o neto não tem renda e a família depende do aposentado. Então, não é justo que os bancos fiquem com 30%, 40% do salário na época da pandemia, ainda mais que os bancos tiveram, o ano passado, 120 bilhões de lucros. Os bancos estão nadando no dinheiro. E nós não estamos negando conta. A conta vai para o final da conta e depois a gente paga a conta. Ou seja, ações assim, objetivas, para socorrer o nosso povo, nossa gente, porque vidas importam. Nós não queremos que ninguém morra de coronavírus, mas não podemos permitir que as pessoas também morram de fome, morram na miséria. E essa é a atividade. Por isso que o Congresso tem um protagonismo muito grande. Eu dou um último detalhe aqui no questionamento. Por exemplo, na questão da educação agora. Está aí o pessoal do transporte escolar não tem o que fazer, né? As mulheres, mães de família, as mulheres que tiveram neném agora e estão em licença maternidade, é um projeto meu, eu quero que elas continuem em licença maternidade por mais 1, 2 ou 3 meses. Porque vão deixar a criança em casa onde para trabalhar? Na creche? Não tem, está fechada. Escola está fechada. Levar no trabalho não pode. Se pega o vírus, o barato fica caro. Então, ações assim que nós estamos desencadeando para beneficiar a população, o jovem, o aluno, eu quero que cada criança tenha um computador, cada criança em escola pública. O Brizola fez um projeto, quando foi governador, lá nos anos 60, de que não haveria nenhuma criança sem escola. E fez 6.000 e tantas brizoletas, em cada linha, em cada botão tinha uma escolinha. Eu quero agora, nesses tempos modernos, não é nenhuma criança sem escola, nenhuma criança sem computador. O computador, ele inova, é tecnologia, ele desperta na criança, é um atrativo, a criança se dedica, enfim, é um atavismo. Se é o tempo da lousa, do quadro negro, do quadro verde, nós temos que chamar o aluno. O aluno hoje vem para a escola por conta da merenda. Muitos vêm para a escola por conta da merenda. Não se iludam. Não se iludam. Agora, muitos virão por conta do computador em função de que na escola tem internet, de graça. E ele tem o computador e na escola a internet ele vai viajar. E tu aproveita e bota os sites de educação para crescer. Ou seja, nós temos que aprender com a pandemia. Nós temos que aprender com esse momento. É também uma oportunidade da gente também crescer. Não é só dor, não é só sofrimento. Alô? Boa tarde, deputado. Alô? Boa tarde, deputado Bibo Nunes. Tudo bem? Boa tarde. Tudo. Aqui é o jornalista Everton Lacerda, da RS Rádio, programa RS em Pauta. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muita honra muita honra poder conversar com o senhor neste momento aqui. Tá bom. Tá bom. Deputado, eu queria saber inicialmente qual é a sua opinião sobre o enfrentamento da pandemia, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. Sim. O enfrentamento à pandemia, o governo está fazendo da melhor maneira possível. Está disponibilizando auxílio emergencial de 5 meses, 5 vezes 600,
com o Pronamp, está ajudando o... Caiu a ligação. Caiu a ligação, LAC. Sim, normal, são as dificuldades que a gente tem na nossa telefonia, né? Mas enquanto tu refaz aí, eu comento aqui as dificuldades que a reforma tributária vai ter, né? É um segundo semestre muito curto, porque nós temos eleições, embora ela tenha sido adiada de outubro para dezembro pelo Congresso, a pedido, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral. Caiu a ligação? Caiu, deputado, tinha caído. Me desculpe. Tá. O senhor pode continuar, por gentileza. Mas não sei que parte caiu agora. O senhor desculpe, o senhor foi bem no começo, o senhor começou a dizer que o governo federal estava fazendo o possível dentro das ajudas e começou a elencar, né, alguns pontos. Olha, quanto à pandemia, o governo federal está fazendo o máximo possível. Afinal de contas, nós preservamos e cuidamos a saúde do povo brasileiro, o que mais importa. Veja só esse auxílio emergencial aí, de 5 prestações de 600, totalizando R$3.000, mais a mãe de família que ganha 1.200, é um auxílio que está mantendo a economia girando aqui no Brasil. Nós também, com o Pronamp, incentivando, dando empréstimo para os micro, pequenos empresários, muito dinheiro disponibilizado para suavizar os efeitos que a pandemia está causando e vai causar ainda mais na economia. Porque a economia, ela anda paralelo à saúde. Não existe saúde sem economia. Quando se vai numa farmácia, paga o medicamento. Quando vai no hospital, paga a cirurgia ou a internação. Tudo é pago. Então não existe saúde sem economia. Não dá para focar radicalmente na saúde e deixar a economia de lado, porque as pessoas também morrem de fome. Inclusive, infelizmente, muitos empresários cometeram já suicídio por verem suas empresas quebrando. É o caso de Novo Hamburgo, por exemplo, onde há cerca de um mês e pouco atrás, num balanço, tinha 2 pessoas que morreram com coronavírus e 3 empresários cometeram suicídio. Sim. Então, eu sou favorável, sempre fui, ao isolamento vertical, onde as pessoas que têm comorbidade, doenças crônicas e com idade avançada devem ficar em casa, enquanto as demais são mais de 85% da população, muitos aí são assintomáticos, muitos imunes, que irão enfrentar muitas vezes como uma gripezinha ou uma febrezinha. Essa é a realidade. Basta ver o presidente Bolsonaro, que em menos de uma semana aí já está curado do coronavírus. Então, o coronavírus, temos que cuidar, usar máscara, manter o distanciamento, mas também saber da importância da economia. Não podemos abandonar a economia e é isso que o governo está fazendo. Tá certo. Existem várias críticas, deputado, de que o governo federal queria inicialmente R$200 e que foi apenas o Congresso que conseguiu elevar, a partir de muita pressão, para R$600. Sim. O início queria 200, até porque está começando uma pandemia, não sabe o tamanho, está vendo como é que é. Nós pegamos um governo quebrado pelo PT, então tem que preservar o dinheiro público. Aí, os R$600 quem deu foi o governo, não foi o Congresso. O governo queria 200. Aí, o Congresso aumentou para 500. O Congresso aumentou para 500 e o governo aumentou para 600. Quem aumentou para 600 foi o governo. O Congresso era 500. Eu sei porque eu, inclusive, estava lá, né, discutindo esse valor. Então, o valor de 600 vezes 5 é um bom auxílio à população. Agora, muitas pessoas reclamam que não estão conseguindo, que tem problema do banco. Olha, como é que, de repente, uma pandemia desse tamanho, como é que as pessoas vão querer que o banco esteja preparado para pagar milhões, 60 milhões de pessoas? Não tinha essa infraestrutura. A nossa tecnologia, na própria Caixa Econômica, é superada, defasada, tem que adaptar tudo para fazer esses pagamentos. E, além do mais, o governo diz o seguinte: pague as pessoas, depois vê como é que fica. Para dizer o seguinte, pague, atenda todos os brasileiros, com rapidez, sabendo que muitos iriam receber sem merecer. Mais de 620 mil pessoas receberam esse auxílio sem precisar, alguns até por deboche. Empresários bem-sucedidos foram lá e receberam, achando que é brincadeira, não tem respeito pelo momento que estamos passando. Tem cabimento pessoa que tem dinheiro, com condições de lá tirar R$600 para brincar.
São desaforos, não tem noção de mundo. Pessoas assim envergonham a nação. Então, para mostrar que o governo, de fato, quer ajudar a todos. Mas tem que entender também que existe a necessidade de muita tecnologia. E a Caixa não estava preparada para essa demanda toda. Foram criadas 50 milhões de contas gratuitas. E a maioria dessas pessoas aí não tinham sequer conta bancária. Pessoas não sabem o trâmite do banco. Eu, esses dias, um cidadão me atacou na rua. Olha aqui, não estou conseguindo. Um advogado, que não é nenhum miserável, que estava recebendo dinheiro e ainda veio me mostrar que não estava conseguindo sacar. Tem pessoas que abusam desse momento difícil que estamos passando. Infelizmente tem isso ainda. Mas o governo quer o quê? O melhor para todos. Qualquer governo. Por mais que seja um governo corrupto, como eram os governos da esquerda, que roubaram como ninguém, também, no fundo, queriam o bem para o Brasil. Só queriam, em primeiro lugar, o bem deles. Essa é a diferença. Tá certo. Deputado, e já que o senhor falou em corrupção, como é que o senhor está enxergando aí essa questão do Queiroz e da possibilidade de rachadinhas, denúncias de rachadinha no gabinete do ex-deputado, né, filho do presidente? Sim, denúncias existem. Existem muitas rachadinhas no Rio de Janeiro. Basta ver que vários deputados estaduais já foram presos. E os valores são muito superiores ao que alegam do Flávio Bolsonaro. Só que até agora não tem nada comprovado. Sim. Eu sou daqueles que pensam da seguinte maneira: se tem culpa, paga. Se tem culpa, paga. Pode ser o pai, o avô, o irmão, o neto do presidente. Não tem moleza para ninguém. Não temos corruptos de estimação. Mas tem o seguinte: tem que provar. Não adianta só acusar. Prova. Se provar, tudo bem. Tá certo. Tá chegando pergunta aqui, deputado, perguntas da nossa audiência também. O jornalista Luiz Augusto Kern, que falou com o senhor, ele gostaria de participar também, mas não está conseguindo em função das nossas conexões por telefone que dificultou. Ele pergunta, deixa eu ver aqui, ó. É uma pergunta que eu também iria fazer sobre os próximos passos em relação a que projetos o senhor tem apresentado para ajudar nessa questão também. Na questão do quê? Do combate à pandemia do coronavírus. Olha, nós temos inúmeros projetos, a maioria é em conjunto, né? Porque o momento não é de eu fiz um projeto, eu estou com um projeto. É um momento onde todos são solidários. A maioria dos projetos tem assinaturas juntos, apoiando, de apoio. No meu caso, eu estou suspenso do PSL, eu briguei com o PSL. Eu não tenho condições de... Eu estou suspenso, eu não posso apresentar projeto agora. Estou suspenso e eu saí do partido. Não, saí de fato, mas não de direito. Assim como o presidente Bolsonaro saiu do PSL, eu também saí. Então, eu e 25 deputados, nós não temos condições de apresentar nada no momento pelo partido, que nós estamos suspensos. Mas eu tenho participado, tenho debatido, como todos lá na Câmara Federal. Agora, o que eu estou trazendo de bom para esse momento difícil, eu estou trazendo para o Rio Grande do Sul um investimento russo de 28 bilhões de dinheiro privado, onde os primeiros 3 bilhões e meio serão colocados no Porto de Arroio do Sal. Serão um dos portos mais modernos da América Latina, iniciando com 25 mil empregos diretos e indiretos. Eu acho que isso aí vai qualquer 50, 100 projetos, 200 projetos tenham sido feitos por deputados no Rio Grande do Sul. Modéstia à parte, 28 bilhões, começando com 3 bilhões e meio com o Porto de Arroio do Sal, com 25 mil empregos diretos e indiretos, é projeto para levar dezenas de anos aí. Nunca teve esse investimento no Brasil, no Rio Grande do Sul, aliás, que eu estou trazendo aí com muito orgulho. Olha só, com a Rússia. Deputado, o auditor fiscal Vicente Busatti... Aqui... Não, a Rússia, deixa eu só explicar. A Rússia faz parte do BRICS, que é um bloco econômico que envolve o Brasil, a Rússia, a Índia, China e a África do Sul. Agora tem os urubus de plantão, poder da Rússia comunista. O mundo hoje existe a globalização econômica. E a Rússia tem bilionários. Aquele comunismo antigo não existe mais. Exatamente. Assim como também... Agora, o nosso maior parceiro comercial, por exemplo, é a China. Então, tem que diferenciar globalismo de globalização econômica. Tem pessoas que são radicais e não sabem entender o que é um investimento econômico, que é o bem para o nosso país, para o nosso povo. Muito bem colocado, deputado. Há muito radicalismo aí nos discursos e pessoas falam qualquer coisa é comunismo, né? Demais. As pessoas não têm noção. A China, por exemplo, é um governo em 2 sistemas. O capitalismo lá, o livre mercado lá é muito mais fácil de investir do que no Brasil, por exemplo.
Que isso? Então as pessoas ainda estão com aquela imagem antiga. Hoje existe a globalização econômica. Sim. Deputado, fazendo uma brincadeira aqui, antes disso vou lhe mandar o abraço aqui, então, o auditor fiscal Vicente Busatti está mandando um abraço para o senhor, ele bota assim, um abraço ao amigo e confrade Júlio Cunha. Eu não conheço o Vicente, eu não sei se o deputado conhece. Sim, tem que abraço ao Vicente, o Júlio Cunha, ele é meu assessor, trabalha comigo. Ah, tá certo. O Vicente está mandando um abraço para ele. Tá bom, outro abraço aí, Vicente Busatti. Deputado, fazendo uma brincadeira com essa questão de comunismo, já que o senhor falou, a gente tem brincado aqui também. Se o senhor, por exemplo, resolve deixar de apoiar o governo, o senhor é capaz de ser taxado de comunista também, porque a gente já viu isso com os ex-ministros, né? Ministro, Sérgio Moro, qualquer um sai do governo, passa a ser comunista. Chega a ser engraçado isso aí. Não, e comunista, foi na sexta... Não, quando foi o último dia da sessão, foi na quinta-feira. Eu tive um debate com os comunistas lá, com a Argentina Fegali, ela falando o seguinte: olha, o que o governo está fazendo, deixando morrer milhares de pessoas, um absurdo, pessoas pobres que precisam de apoio e não estão tendo, milhares morrendo, fazendo uma demagogia barata. Eu disse assim: Argentina, você é do PCdoB. Se não sabe, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, idolatra a Manuela Dávila, candidata a prefeito. O PCdoB idolatra Stalin, foi o maior genocida do mundo. Stalin matou mais de 50 milhões de pessoas. Quem idolatra um genocida desse tem que falar em defender pessoas que estão morrendo. Se eles matam por pensar contrários, tudo com eles. Eles vão se respeitar. É verdade. Deputado, uma questão que eu queria lhe fazer, já que o senhor falou também desses projetos, todos os projetos, obviamente, são muito bem-vindos, mas existe também uma denúncia que está sendo feita de que o governo, através da SECOM, estaria financiando sites russos, site com linguagem russa, inclusive, teria dinheiro público do Brasil. O senhor está sabendo desse assunto? Concorda com isso? Eu nunca ouvi falar nisso e não vejo sentido nenhum nisso aí. Pois é. Olha, isso aí é uma fake news, pode ter certeza. Como é que o governo vai estar patrocinando um site russo? Sem fundamento. Mas a SECOM respondeu, deputado, a SECOM respondeu dizendo que é um problema do Google AdSense, né, que não é... Que não foi o governo. Então tá, o Google é que colocou, não foi o governo. Exatamente. Será que não teríamos... O senhor que é um homem de comunicação, já trabalhou muitos anos em programas de televisão aqui, de muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul, o senhor não acha que o governo... Sim, sim, é verdade, continua. Eu não parei, meus colegas de comunicação se elegeram e largaram a profissão, eu continuo. A política é uma função, não é a profissão. Exatamente, o senhor, além de um comunicador, é um empresário de sucesso dessa área. Também. Exatamente. O senhor não acha que teria como o governo ter alguma forma de controlar isso, deputado, para que o dinheiro público não fosse para um outro país e principalmente algo em língua russa? Porque eu entendo que... exato. Não pode, em hipótese alguma. Eu quarta-feira, agora, tenho reunião com o ministro das Comunicações, também com o secretário executivo, que é o Fábio Van Garten. Ele comandava antes da secretaria do Ministério das Comunicações, ele comandava o secretário executivo. Eu tenho uma reunião com ele justamente para falar sobre isso. Sobre mídia no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, não tem sentido algum. O governo não pode jamais falar isso. Como é que vai estar patrocinando site russo? Da onde? Não pode. Russo, argentino. Daqui a pouco vão dizer que estão patrocinando também um site na Venezuela. Não tem sentido nenhum. Deputado, surgiu uma dúvida aqui entre os nossos ouvintes sobre o seu futuro político em relação ao PSL, né? Que o senhor disse que está brigando. Qual foi o motivo da sua desavença no PSL e qual o seu futuro? Que saiu, inclusive, o presidente da República e 25 deputados, né? Foi que eu não concordei com a maneira como o presidente Bivar tratava o partido. Era um partido dinheirista, ele era o dono do partido, não ouvia ninguém, um ditador. E quando eu sugeri fazermos a eleição de um novo presidente, eu fui considerado um traidor. Sabe há quanto tempo o senhor Bivar é o presidente do PSL? 22 anos. 22 anos ele é presidente. Eu propus uma eleição, mas tão traidor, tão cara. Que isso? Parei, eu estou aqui para renovar. Como é que alguém está 22 anos com essa mentalidade antiga, a velha política, uma raposa felpuda, que só olha dinheiro, só olha seus interesses? Tem que acabar com isso. E aí começou a briga. Depois colocou no Rio Grande do Sul aqui o presidente, o Nereu Crispim, que tem vários problemas, está inclusive com processo no TSE para ser cassado. E o presidente, quando viu que a briga estava grande, estava eu e o deputado Sanderson, ele me ofereceu para aceitar o senhor Nereu
como presidente do Rio Grande do Sul, 1,5 milhão para mim em emendas. E eu digo, olha, se o senhor quer, eu lhe dou 3 milhões de emendas também. Eu não estou aqui por dinheiro, estou aqui por uma causa. E esse cidadão não tem a menor condição de ser presidente. Aí começou a briga e nós saímos de fato, de direito, eu ainda pertenço ao PSL. Ainda pertenço. Entendi. Estamos tentando formar aí o Aliança pelo Brasil. Entendi. Deputado, já para a gente encaminhar para o encerramento, então, eu gosto de cumprir o tempo que a gente combinou, né? Eu sei que são pessoas de muita movimentação aí, então a pergunta final, junto com uma que chegou do Vicente Busatti também, a dele é no sentido de se há possibilidade da volta dos cassinos. E a minha, já encerrando, que em relação à situação fiscal do Rio Grande do Sul, né? Que pontos o senhor aponta como os gargalos e quais soluções poderiam ser implementadas? As soluções do Rio Grande do Sul, as soluções para o Rio Grande do Sul de problemas fiscais. Sim. É isso? Isso, A gente tem um problema fiscal que vem antes da pandemia, inclusive dívida com a União, né? Sim, inclusive a Lei Candir, que estavam esperando que fosse a solução. Isso. Não, eu acho que o que tem que fazer o Rio Grande do Sul é cobrar corretamente os seus impostos, evitar novos financiamentos, novos gastos, porque a situação é muito difícil no Rio Grande do Sul, a situação é dificílima. E tem que, acima de tudo, incentivar novos empreendimentos para que venham para cá. Não pode perder, por exemplo, como foi perdido aqui, Mercado Livre para Santa Catarina. Né? Quase que perdemos também esse porto para Santa Catarina. Então, o que tem que fazer é trazer novos investimentos para termos novas receitas, novos impostos, porque a situação é muito difícil no Rio Grande do Sul, muito difícil. Olha, alguém disser que tem a solução assim, solução essa e aquela, não é. É muito difícil a situação do Rio Grande do Sul, é muito complexa. Eu não poderia te explicar aqui nem uma hora. E até nem tenho como uma situação tão difícil como está no Rio Grande do Sul, teria que estudar um pouquinho mais a respeito para te dar algo bem fundamentado, e vai muito além de uma pergunta, encerrando o programa, né? E com relação a cassinos, que foi perguntado, eu estive em Portugal, olhando como funcionam os cassinos lá para trazê-los para o Brasil, que eu era da Comissão de Turismo da Câmara. E eu sou totalmente favorável aos cassinos, porque vai gerar no Brasil inicialmente 30 mil empregos, são mais impostos, e as pessoas que querem jogar acabam indo para outros lugares, vão jogar na fronteira, vão aí para o Uruguai, e a verdade é que eu penso assim, se não pode ter cassino, também não pode ter Bolsa de Valores, porque Bolsa de Valores, no fundo, também é um cassino. Não vejo como pessoas perdem milhões na Bolsa de Valores. E o cassino, se eu não me engano, aqui na América Latina, o Brasil e a Bolívia, e talvez Cuba, que não tem um cassino, o resto todos tem cassino. Tá certo. Deputado Bibo Nunes, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de nos atender aqui por telefone. Para mim é uma grande honra para mim. O que é isso? Tempo à disposição. Quem está lhe mandando um abraço também é o jornalista Luiz Augusto Kern, que não pôde conversar conosco em função de dificuldades técnicas nossas, mas ele está nos acompanhando, está lhe ouvindo aqui e está lhe mandando um grande abraço. Muito obrigado, foi uma grande honra, tá? E estou sempre à disposição aí. Contem comigo aí. Obrigado, deputado. Um grande abraço. Para desenvolver o Brasil. E um detalhe, o governo Bolsonaro, nossa prioridade, acima de tudo, é baixar impostos e incentivar empreendedores e empresários, que esses é que levam o Brasil em frente. Forte abraço. Forte abraço, deputado. Muito obrigado. É isso aí, Luiz Augusto Kern. Essa foi, então, a nossa entrevista com o deputado. Não pudesse fazer as tuas perguntas, mas eu tentei encaminhar com o que me colocasse aqui no chat interno. Não, muito boa entrevista com o deputado, e o deputado parece que está numa nova fase, assim como o presidente Bolsonaro, diante de crises que o governo sucessivos, que o governo mesmo criou, e diante da possibilidade de um processo de impeachment ingressar, tem 36 já na Câmara, né, mas ingressar em plenário, ser levado a plenário, o governo Bolsonaro resolveu, o presidente foi convencido a parar de brigar, a parar de criar crises, e parece que nas 2 últimas semanas ele baixou a bola, não está mais brigando, até porque estaria com o coronavírus agora, né, com o Covid-19, né, e me parece que o deputado Bibo Nunes, junto com a deputada Bia Kicis, que são os 2 deputados símbolos do bolsonarismo no Congresso, baixaram a bola junto.
Está numa nova fase o Bibo Nunes. Muito bom, muito bom. A gente não precisa de guerras. A gente precisa construir e que todos os partidos e todas as possibilidades ideológicas se entendam para que o país possa voltar a crescer e atender a população que está tão sofrida com o coronavírus, Everton. Ah, certo, lá. O comentário aqui da Fabiane Silva, né, que nos acompanha todos os dias aqui, ela diz: o comunismo, quando convém, é válido. É uma mudança de discurso, como tu bem apontaste lá, do deputado, e que bom que venha contra o radicalismo, né, porque o radicalismo é uma dessas situações aí que só prejudica, Sim. não ajuda em nada. Lá que hoje, então, nós anunciamos, né, e vamos iniciar o programa não, vamos iniciar um quadro sobre economia aqui no RS em Pauta, né? Todas as segundas-feiras vamos ter um quadro sobre economia e nas terças-feiras é um quadro sobre o bem-estar. Amanhã, então, teremos a estreia do quadro Bem-Estar. Mas hoje vamos falar, então, com o auditor fiscal Christian Azevedo, que já está aqui conosco, vai entrar no chat agora, para comentar um pouquinho sobre este quadro que estreia hoje. Olá, Christian, bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Estava aqui acompanhando a entrevista com o deputado Bibo Nunes. Fazia tempo que eu não participava, né? Então, muito bom estar de volta, muito bom estar com vocês aqui no nosso estúdio virtual, lá aqui, Everton. Pois é, o quadro Economia, a gente vai estar discutindo temas atuais, né, sobre o ponto de vista da teoria econômica naquilo que for possível, ou seja, discutindo conjuntura econômica. Isso tem aparecido muito, né, nos debates que vocês trazem aqui no RS Rádio, no RS em Pauta, e acredito que vai contribuir com um ponto de vista, né, um pouco mais teórico, um pouco mais trazendo o debate acadêmico para dentro do programa, que é algo que eu acho que contribui muito, acrescenta muito, como vocês vão fazer também aí com a Júlia Araújo, né, na questão da psicologia. Acho muito legal essa iniciativa, acho que vai contribuir muito, enriquecer o debate. Porque o próprio deputado Bibo Nunes, que eu estava acompanhando, né, falou que a economia é importante na vida de todos nós, e aquilo que eu também concordo, que já falava antes, não existe essa dicotomia entre saúde e economia, que muita gente tem colocado agora na pandemia do coronavírus. Ou é saúde ou é economia, o que está... Ou é vida ou é economia. Na verdade, isso não leva a lugar nenhum. Assim como eu acho que o debate, né, infelizmente, o debate que nós entramos hoje no Brasil, esquerda, direita, não leva também a lugar nenhum. Na minha humilde opinião, a gente tem que focar em questões, né, ideias. O que precisamos resolver no Brasil? Precisamos resolver a questão da pobreza, a questão da desigualdade. Qual é o problema que o Brasil precisa enfrentar como sociedade, como nação, que todos nós somos, independente de ideologia, de corrente política? O que nós juntos todos queremos resolver? Bom, é a questão da desigualdade, então vamos buscar os mecanismos para resolver a questão da desigualdade. E não ficar sempre naquele eterno debate, mas é culpa do PT, mas foi a esquerda que, como infelizmente o deputado, né, fez, né, mais uma vez querendo dizer que o PT destruiu o Brasil. Isso não leva a lugar nenhum, mas se destruiu ou não destruiu, não está mais em questão, né? O PT saiu do governo em 2016, 2015, praticamente, já a partir de 2015, não conseguiu mais governar, então já faz muito tempo que o PT saiu e não tem mais por que ficar fazendo sempre aquele jogo de culpar governos anteriores, sempre achando um bode expiatório para os problemas. Então, nesse ponto de vista, eu discordo do deputado, eu acho que não contribui em nada essa questão de direita e esquerda, acho que nós temos que pautar em ideias, problemas a serem resolvidos e o que podemos fazer para resolver esses problemas. Essa é a proposta aqui do nosso comentário de economia, Everton e Lac. Ok, antes de passar para o comentário já e entrando no tema economia, né, eu já fiz várias intervenções sobre o tema que me parece extremamente relevante daqui para frente, que é a reforma tributária. E só para concluir o tema da reforma tributária, que eu falei intercaladamente diante da
da dificuldade que nós estamos de conectar com o deputado, que vai ser difícil votar essa reforma tributária no segundo semestre, hein? É um tema tão complexo quanto a reforma da Previdência, demanda debates em plenário que não vão ocorrer, porque estão todos em home office, que nem nós estamos aqui, e vai ser difícil para votar em meio a eleições, em meio à Covid e em meio a outros temas relevantes que o Brasil tem no momento. Então, Everton e Christian, será que a reforma tributária vai ficar para 2021? Nós que estamos acompanhando a necessidade de reforma tributária desde quando? Desde 2000? Desde 1990? Eternamente nós acompanhamos a discussão, agora vem a reforma tributária, igual a reforma política, né? Agora vem a reforma política, agora vem a reforma tributária e nunca chega. Igual a isso, só a Lei Candir. O Sindicato em Ação, esse programa que é feito para você, em parceria, né, das TVs Sindifisco RS, TV Urbana, canais 55.1 UHF e 11 da NET, e agora também com a RS Rádio. Encerro por aqui. Gostamos muito da sua companhia, apreciamos muito o seu interesse pelo nosso programa e agradeceríamos muito se nos ajudasse a crescer nas redes sociais, clicando no sininho para ativar as notificações sempre quando tiver um vídeo novo postado. Não se esquecer de curtir, comentar, compartilhar e nos ajudar a crescer nas redes sociais. Muito obrigado e até um próximo programa aqui na TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.